Olá, estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. O meu nome é Pedro e sejam todos bem-vindos. As nossas transmissões são feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru. O tema de outubro do Grupo Aulas da Vida é o que aprendemos com a doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre a lei de causa e efeito e o que precisamos fazer para trazer o equilíbrio para as nossas vidas. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado e pedir a Ele que nos traga saúde, paz, equilíbrio, para podermos seguir aprendendo e evoluindo. Que os nossos lares se encham de luz e que possamos contar com a presença dos bons espíritos nesse momento. Que as palavras de hoje possam nos incentivar para a renovação do nosso espírito e que possamos nos iluminar com os ensinamentos da doutrina. Que assim seja. Vamos começar falando sobre um conselho do evangelista Paulo para os cristãos da Galácia, que tinham muitas dúvidas sobre os ensinamentos de Jesus. Esse trecho está no livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz assim: Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ficou um pouco confuso? Vamos entender por partes essa frase. Não erreis significa não se engane, não cometa esse erro. Mas sobre o que os Gálatas podiam se confundir? Provavelmente eles estavam confusos quanto à justiça de Deus, porque Deus não se deixa enganar. Na frase, Deus não se deixa escarnecer, escarnecer significa zombar, ridicularizar. Não podemos zombar de Deus. Não podemos brincar com Deus e achar que podemos enganar a Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pode ser dito em outras palavras, como por exemplo, não cometa esse erro, a Deus não se engana. Porque tudo que o homem semeia, também ceifará. Ceifar significa colher com uma foice. Por exemplo, ceifamos o arroz, o trigo, para fazer a colheita. Então, tudo que semeamos, iremos colher. Paulo deixa claro que tudo que fizermos tem uma consequência, que os nossos atos têm responsabilidade. Se semeamos o bem, iremos ter uma boa colheita, que é a nossa felicidade. Esse é o princípio da lei de causa e efeito, que é tema das nossas discussões de hoje. Mas Paulo continua explicando, dizendo assim: porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui seria o mesmo que dizer que quem se preocupa apenas com as coisas materiais, semeia na carne, irá encontrar o sofrimento. Então, quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Ou seja, quem semeia somente as coisas materiais, vai colher o sofrimento porque está se prendendo apenas às questões materiais da vida. Já quem se preocupa com as coisas do Espírito, quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher então a vida eterna, ou seja, das questões espirituais, o Espírito vai estar preparado para encontrar a felicidade. Então Paulo está nos lembrando que podemos fazer escolhas, que todos nós temos o livre-arbítrio e que somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos. E Paulo segue explicando, dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo nos diz que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque um dia iremos colher os frutos das nossas boas ações. Mas, para fazer essa colheita, nós precisamos de perseverança.
Às vezes nós nos sentimos sem esperança de ver tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Às vezes ficamos chateados ao ver que o mal prospera ao nosso lado. E parece que poucas pessoas se preocupam em construir um mundo melhor. Então, muitas vezes nós desfalecemos no sentido que nós desistimos de buscar fazer a coisa certa porque nós olhamos à nossa volta e vemos que todas as pessoas estão errando. O mal parece prosperar e esse mal-estar que nós vemos à nossa volta é por causa das pessoas que procuram esmagar uns aos outros. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e formos lá no item 13 e olharmos o item que diz o orgulho e a humildade, os espíritos vão nos explicar que a humildade e a caridade são os meios mais eficazes de se alcançar a felicidade. Que humildade é uma virtude que se caracteriza pela consciência das próprias limitações. A humildade significa modéstia, simplicidade. Mas ser simples não significa que nós somos ignorantes. Significa apenas que nós não estamos presos às questões materiais, que o que é mais importante são as questões do espírito. Então, a humildade se refere àquela qualidade que as pessoas que as possuem, que possuem humildade, elas não querem se projetar sobre as outras pessoas, não querem estar acima das outras pessoas, nem se mostrar superior às demais pessoas. E os próprios espíritos nos perguntam: sem a humildade, você conseguiria ser caridoso com as outras pessoas? E a resposta é provavelmente não, porque a humildade nivela os homens, diz que todos nós somos irmãos, que somos iguais, e que devemos, portanto, uns auxiliar aos outros, que um deve ajudar ao outro. Então, a humildade nos conduz à prática do bem. Então, esse alerta dos espíritos significa que nós devemos nos preocupar em ter humildade, porque o orgulho é um mal terrível que se opõe, que é contrário à humildade. Quando temos o orgulho, nós temos a vaidade de achar que somos superiores às outras pessoas. E o homem não leva nada para a outra vida, de títulos, riquezas, bens, nada do que nós possuímos é nosso, é apenas emprestado. Então, na balança divina, todos os homens são iguais e só as virtudes é que nos fazem superiores às outras pessoas aos olhos de Deus. Portanto, se nós temos que investir em alguma coisa, nós deveríamos investir nas nossas qualidades morais, porque isso é o que de fato vai ter valor e que nós levaremos conosco para a vida espiritual. Nós não deveríamos invejar as outras pessoas porque nós não sabemos das suas dores e dos seus sofrimentos. Muitas vezes, quando a gente liga a televisão e vê uma pessoa famosa, nós achamos que a vida daquela pessoa é perfeita, que ela não passa por sofrimentos, que ela não tem dores, que ela não tem doenças, que ela não tem infelicidade na sua vida. E estamos enganados, porque muitas dessas pessoas acabam até cometendo suicídio porque não encontram pessoas à sua volta que as amem justamente pela sua simplicidade. Muitas vezes atraem pessoas que são apenas interessadas na sua fama, na sua riqueza, naquilo que a pessoa possui, e não nas qualidades que ela possui. Então, ser indulgente com as falhas das outras pessoas, reconhecer que nós somos falhos e reconhecer que as outras pessoas também são falhas, nos ajudam a ter essa humildade que é o que nos importa. Muitas vezes nós não nos
preocupamos com os sentimentos das outras pessoas, porque nós estamos orgulhosos, nós achamos que já chegamos a um patamar de superioridade e que nós não devemos nos importar com as outras pessoas. E os Espíritos nos lembram que, muito pelo contrário, né, que nós não estamos isentos de ajudar as outras pessoas, que nós devemos, então, lembrar que nós somos todos irmãos, que somos todos imperfeitos e que nós não devemos nem invejar e nem desdenhar as demais pessoas. E os Espíritos também nos lembram que Deus não abandona ninguém. Então, se nós estamos sofrendo, se nós estamos enfrentando alguma dificuldade, nós temos que lembrar que nós temos que nos renovarmos para sermos, então, atendidos e socorridos pelos bons Espíritos que estão sempre ao nosso lado para nos ajudar. Nós temos que lembrar de ser generosos e caridosos, sem ostentação. Fazer tudo com humildade e simplicidade. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós nos enganamos, né? Quando a gente olha os noticiários da TV, quando a gente assiste um telejornal, parece que o mal domina e que só as pessoas que fazem as más escolhas é que prosperam. Então, muitas vezes a gente se sente fraco, se sente oprimido e para nós parece que a humanidade não está evoluindo, que não está caminhando para o bem. E aí, às vezes a gente se pergunta, de que adianta tanto esforço, de que adianta tanto empenho, se o mundo não está progredindo? Provavelmente é porque nós estamos equivocados nas nossas observações. Justamente porque cada um de nós vai prestar contas dos nossos atos e não dos atos das outras pessoas. Nós vamos responder por tudo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. O que as outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, cada uma delas irá responder a seu tempo. Então, o que vale é uma frase que Jesus dizia que a cada um segundo as suas obras. Essa frase, ela está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, no versículo 26, que é um momento que Jesus estava ensinando aos apóstolos, e ele pergunta, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que é que Jesus deixa claro aqui? É que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E o que seria ganhar o mundo inteiro? Normalmente é ter poder, é ter fama, é ter riqueza, é se colocar em superioridade às demais pessoas. E Jesus então pergunta, de que adianta ganhar esse mundo se você vai perder a sua alma? Essa pergunta de Jesus nos lembra que muitas vezes nós nos preocupamos somente com as questões materiais e esquecemos que isso não nos vai trazer nenhum tipo de recompensa. Porque Jesus nos lembra que a cada um será dado segundo as suas obras. E de que obras são essas que são dignas de recompensa? Se formos lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, vamos descobrir que a felicidade está na prática do bem. Já no comecinho desse capítulo, Jesus nos pede para amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos calunia. Em resumo, nós devemos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, nessa máxima de Jesus, que é amar ao próximo, significa que nós vamos fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Esse princípio de amor ao próximo é que nos leva à perfeição moral, porque nos coloca em pé de igualdade com as outras pessoas. Então,
Jesus, nessa orientação que ele está dando aos apóstolos, ele ainda diz: sede, pois, perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. E em que consiste a perfeição? A perfeição consiste em ser bom, em ser justo, em ser honesto. Jesus nos apresenta esse caminho para a perfeição e pede que a gente se esforce para alcançar a perfeição. Esse caminho é o da porta estreita, que nos conduz à felicidade, mas que exige de nós o esforço na prática do bem. Jesus já também nos havia alertado que existe a porta larga, onde as pessoas vivem o aqui e o agora e se dedicam apenas a satisfazer os seus vícios. Mas esse caminho, que é o mais fácil de ser percorrido, ele nos leva à infelicidade. Então, de que adianta ter todos esses prazeres e ser infeliz no futuro? Jesus pede a nossa perfeição e pede para sermos perfeitos, iguais ao Pai Celestial, igual a Deus, mas nós temos que lembrar que nós nunca vamos ser perfeitos igual a Deus. Porque se nós formos iguais a Deus, nós seremos deuses, né? Nós seremos Deus também. E não é essa a ideia. A ideia é que nós devemos buscar a perfeição, que o caminho para a nossa felicidade é ser cada vez melhor. Então, quando nós buscamos a perfeição, ou seja, quando nós praticamos o amor e a caridade, é que esse caminho é que nos conduz para a felicidade. Aprimorar, então, as nossas qualidades morais implica na prática do bem e na prática das nossas virtudes, das nossas qualidades. Devemos combater o orgulho e o egoísmo que nos enfraquecem e que nos conduzem às más escolhas, que nos conduzem à porta larga, e buscar então a bondade, a indulgência, lembrando que indulgência é reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós temos que ter abnegação, ou seja, aceitar a vontade de Deus. Nós temos que ter devotamento, que é se dedicar a fazer o nosso melhor sempre. Então, em síntese, nós precisamos investir nas nossas virtudes e combater os nossos vícios. Essas são as orientações que Jesus deixou no seu Evangelho e que os Espíritos também nos recordam. Que nós, então, devemos procurar, nas qualidades morais, o caminho para seguir em frente e se tornar cada vez melhor. Se formos buscar a causa da nossa infelicidade aqui na Terra, provavelmente nós vamos encontrar a origem nas escolhas que nós fizemos de maneira equivocada. Então, nas escolhas que nós já fizemos nesta vida ou em vidas anteriores, está a causa das aflições que nos atingem. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os Espíritos vão nos explicar que as causas atuais das nossas aflições têm como fonte a consequência do caráter e da conduta que tivemos em algum momento das nossas vidas. O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós fomos já, nessa mesma vida, imprevidentes, ambiciosos, egoístas, vaidosos, e isso gerou a nossa infelicidade atual. Então, muitas vezes, a causa das nossas aflições está em atitudes que nós tivemos lá atrás no passado. Por exemplo, se nós abusamos muito da bebida durante a nossa juventude, pode ser que agora eu tenha uma doença hepática, que é uma consequência do mal, das más escolhas que eu fiz lá atrás. Então, às vezes a gente desenvolve alguma doença grave e a gente acha que Deus está nos punindo simplesmente porque nós não lembramos que nós tivemos alguns hábitos que prejudicaram a nossa saúde.
Muitas vezes, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente não quer reconhecer que nós fomos os responsáveis por isso. Então, nós procuramos culpar alguém. Então, nós pensamos, se eu estou passando por essa aflição, a culpa deve ser de alguma outra pessoa. Ou é Deus que está me castigando, ou é alguma pessoa que fez algum mal para mim e eu estou recebendo então esse mal que outra pessoa está me desejando. Nós dificilmente vamos olhar para nós mesmos e tentar investigar e ver se nós não fizemos algumas escolhas que chegaram a esse ponto, que nos trouxeram a esse ponto que nós estamos agora. Nós preferimos culpar o azar, a má sorte, a inveja dos outros, aos espíritos obsessores, enfim, nós procuramos alguém para achar como origem das nossas aflições, das nossas dificuldades e da infelicidade que nós estamos vivendo nesse momento. É muito mais difícil reconhecer que eu errei do que simplesmente transferir a responsabilidade para outra pessoa. É muito mais fácil culpar alguém e achar que a culpa está nos nossos pais, no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, no patrão no chefe que nos cobra, ou então nos amigos que nos influenciam. Então, muitas vezes a gente acha que é muito mais fácil dizer que foi a influência negativa de uma outra pessoa que nos conduziu ao caminho errado, que como se nós não tivéssemos escolha, como se nós não tivéssemos alternativas. E nós temos, né? Nós temos o livre-arbítrio que nos permite fazer as nossas próprias escolhas. Então, a gente sempre vai buscar alguém para colocar a culpa, porque na maioria das vezes nós não queremos reconhecer que nós mesmos somos os causadores da nossa infelicidade, do nosso sofrimento. Mas às vezes a origem dos nossos problemas, mesmo fazendo todo esse exame, verificando se tudo que eu fiz seria a causa do problema atual, muitas vezes a gente olha e não encontra uma razão na nossa vida atual para o problema que nós estamos enfrentando. Então, provavelmente, as aflições que estão nos atingindo e a gente não encontrou a sua origem aqui nessa vida atual é porque ela deve ter como origem as nossas vidas anteriores. Então, muitas aflições que vêm pela perda de pessoas que nós amamos, quando nós perdemos alguém que ampara e guia a nossa família, quando nós sofremos algum tipo de acidente que, por mais cuidadosos, por mais cautelosos que nós tivermos sido, nós não conseguimos evitar, quando nós temos problemas financeiros que, por mais que a gente tenha tomado todos os cuidados e precauções, a gente passa por esse tipo de dificuldade, os flagelos que acontecem, as enfermidades que tem já quando nós nascemos, todos esses problemas, essas dificuldades que nós não conseguimos encontrar a causa nesta vida, muito provavelmente ela tem origem nas vidas anteriores. Então nós passamos por várias situações que, por mais que nós tenhamos sido cuidadosos, previdentes, que por mais que a gente tenha se esforçado para fazer a coisa certa, parece que dá tudo errado. E esses problemas surgem e nós passamos por aflições, por momentos de tensão, por momentos de dificuldade. Então, a causa deste sofrimento está em coisas que nós já fizemos em vidas anteriores e que, com certeza, não adianta a gente querer investigar, porque isso nós só vamos saber quando nós desencarnarmos e formos para a espiritualidade e fizermos um balanço de tudo que nós vivemos nessa vida e nas vidas anteriores. Lá na espiritualidade é que a gente vai ter a oportunidade de entender a causa de todos os sofrimentos que nós passamos nessa vida e saber qual a relação
que elas tiveram com as vidas anteriores. Então, os Espíritos nos explicam que todo o efeito, ou seja, tudo que nós estamos vivendo hoje, tem uma causa. E então essa é a lei da causa e efeito. Ou seja, nada do que eu estou vivendo hoje acontece por acaso ou de forma gratuita. Ela tem uma origem, ela tem uma causa. Então, essa causa é que gerou, né, a ação que está acontecendo hoje. Então, tudo que nos acontece são efeitos que têm uma causa. E nós temos que lembrar que Deus é justo. E que, portanto, se nós estamos passando por um sofrimento, que esse sofrimento tem uma causa. Que Deus sabe do que nós precisamos passar por aquilo que nós fizemos lá atrás. Então, se a causa não está nesta vida, é porque a sua origem está, então, em vidas anteriores e está no mal que nós fizemos lá no passado e que está, então, repercutindo na nossa vida atual. Se nós não fizermos o mal nesta vida, nós podemos ter feito numa vida passada, ou numa vida anterior, ou em outras. Nós não sabemos em que momento nós nos equivocamos e fizemos escolhas que nos fazem sofrer hoje. O que nós temos é que lembrar é que Deus não vai nos punir indevidamente. Nós temos que lembrar que a justiça de Deus não é falha e que ninguém sofre sem motivo. Deus não vai castigar alguém sem motivo nenhum. Algum motivo tem. E isso nós só vamos conseguir entender esses motivos quando nós formos lá para a espiritualidade e fizermos então esse balanço de tudo que nós já vivemos e de tudo que nós já fizemos. Então, durante esta encarnação, durante esta vida que nós estamos aqui agora, nós temos que ter então a aceitação de que Deus sabe o que é melhor para nós e aquilo que nós devemos passar. Então, o que nós temos a fazer é oferecer o nosso melhor, sem reclamar, sem brigar com Deus, sem achar que Deus está sendo injusto, porque tudo tem uma causa, tudo tem uma origem e que nós fomos essa causa, essa origem. Então, nós aqui estamos respondendo hoje pelas escolhas que nós fizemos. Então, a pluralidade das existências, a reencarnação, ela explica por que a Terra é um mundo de expiação, ou seja, um mundo de sofrimento, em que nós estamos aqui para reparar o mal que nós já fizemos lá atrás. Então, a reencarnação, ela explica as razões, os motivos de nós termos tantas diferenças entre as pessoas aqui na Terra. Por que umas pessoas são felizes, outras são infelizes? Porque algumas pessoas passam por sofrimentos, por doenças, por misérias tão terríveis, enquanto que outros passam de maneira tão mais suave, tão mais tranquila. Essas injustiças que nós achamos que existem na Terra, na realidade são frutos de tudo aquilo que nós já fizemos lá no passado e que agora nós estamos reparando e nós estamos, então, expiando esse mal que nós causamos lá atrás. Então, se nós nos perguntarmos por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns são mais devedores do que outros, porque uns já cometeram mais erros do que outros, e que não há injustiça por parte de Deus, que Deus é justo, Deus é bom e Deus nos permite reparar o mal que nós fizemos. Então nós temos que lembrar que Deus não permite que nada aconteça por acaso, sem motivo. Sempre tem um motivo. E nós estamos aqui para reparar esse mal que nós já fizemos. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, nas questões 629 e seguintes, os Espíritos nos explicam que quando o homem ultrapassa os limites da lei de Deus, ele é punido pelo sofrimento. A lei de Deus é a mesma para todos. Cabe a nós escolhermos se nós vamos
seguir ou não as leis de Deus, se nós vamos praticar o bem ou se nós vamos escolher a prática do mal. Então, como nós temos o livre-arbítrio, como nós temos a liberdade de escolher, nós temos que lembrar que as nossas escolhas têm consequências. Então, essa é a lei de causa e efeito, saber que nós temos a liberdade para fazer as nossas escolhas, mas que nós temos também que lembrar que todas as nossas escolhas têm uma consequência, que eu vou colher tudo aquilo que eu planto. Então, depende da minha vontade de fazer a coisa certa, de seguir o caminho certo. Então, a minha vontade é que deve prevalecer nas escolhas para que eu faça, então, boas escolhas. Então, eu devo olhar para dentro de mim mesmo e buscar o desejo de fazer o bem, porque é esse caminho que vai me levar para a felicidade. Os Espíritos nos alertam que quem faz o mal e vai colher o mal no futuro. Mas se a pessoa não faz o mal, mas ela se aproveita do mal que outra pessoa fez, seria a mesma coisa que ela tivesse feito. Então, quando a gente se aproveita do mal que outra pessoa fez, é a mesma coisa que a gente tivesse feito. Então, a gente participa dessa ação que é ruim. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não fiz nada de ruim, mas ela se aproveitou do mal que outra pessoa fez, é como se ela também tivesse feito. Então, também vai, pela lei de causa e efeito, colher o que plantou. Então, na questão 632, os Espíritos nos explicam que o homem tem inteligência suficiente para distinguir o bem e o mal. E que se ele ficar na dúvida, basta ele consultar a sua consciência. Então, todos nós, na nossa consciência, temos condições de saber o que é o bem e o que é o mal. Que não é uma questão de inteligência, né? Não precisa ser um sábio, não precisa ter titularidade, não precisa ter escolaridade para saber a diferença entre o bem e o mal. Basta consultar a consciência que nós já vamos ter as respostas para isso. Já na questão 196, Kardec pergunta: só podendo os espíritos se melhorar pelo sofrimento e pelas dificuldades da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de prova ou depuração, pela qual devemos passar para chegar à perfeição. E os Espíritos dizem que é exatamente isso, né? Então, que sim, quando nós passamos por uma encarnação e nós nos depuramos pelos sofrimentos e pelas dificuldades, que quanto mais nós nos empenhamos em fazer o bem, que isso está à prova, que nós vamos então alcançar a felicidade. Então nós nos melhoramos através das provas, evitando o mal e praticando o bem. Que somente depois de várias encarnações, de várias vidas sucessivas encarnadas aqui na Terra, é que nós vamos conseguir chegar a essa perfeição que tanto desejamos. Mas para isso nós temos que nos empenhar, nós temos que buscar dentro de nós as forças para combater o mal e se dedicar à prática do bem. Kardec ainda questiona os espíritos, querendo saber, na questão 696A, se o corpo tem influência sobre o espírito para se melhorar, ou é o espírito que tem influência sobre o corpo. E os espíritos nos explicam que não há dúvida de que o espírito é tudo. Então, o corpo é apenas uma vestimenta, uma roupa que apodrece e que o espírito abandona. E que o espírito é tudo. Então, é o espírito que tem comando sobre o corpo. Muitas vezes a gente acha, não, eu tenho sangue quente, então é por isso que eu tomo as decisões
equivocadas. Porque eu erro porque o meu sangue é que ferve e eu perco a cabeça. Não. O espírito é que tem comando sobre o corpo, que tem comando sobre o sangue, que controla, né? Então, se nós somos raivosos, briguentos, é porque nós nos deixamos ser, nós permitimos ser assim. Tá? É o espírito que faz essa escolha, não é influência do corpo. Então, tudo que é matéria não tem influência sobre nós. Nós é que temos influência sobre o corpo físico. Então, nós é que devemos prestar atenção naquilo que está pensando, naquilo que está sentindo, para ver se nós é que não estamos alimentando a raiva, a inveja, a cólera, os maus sentimentos. Nós vamos levar para outra vida só aquilo que nós aprendemos aqui na Terra, só as nossas experiências, a inteligência que a gente desenvolveu, o amor que nós temos pelas pessoas, as nossas qualidades morais. Então, isso é o que a gente carrega para o outro lado. O corpo físico fica para trás e ele tem uma importância muito pequena para o espírito. Já na questão 961, Kardec pergunta: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Os espíritos nos explicam que a dúvida é dos céticos, que têm o coração endurecido e que não querem acreditar em Deus porque se acham superiores a Deus. Então, a vaidade do homem faz com que ele despreze Deus e faz com que no momento da morte ele tenha dúvida se realmente ele está certo ou está errado. O medo é para as pessoas que fazem o mal e sabem que vão responder por aquilo que fizeram. Então, as pessoas que são culpadas, no momento da morte, sentem um pânico muito grande, um medo muito grande, porque sabem que erraram e que vão ser chamados a responder pelo mal que fizeram. E os homens que fizeram o bem, que procuraram acertar, que procuraram evoluir, que procuraram crescer, tem esperança de encontrar uma vida melhor. Então, a esperança, a fé, vem das pessoas que praticam o bem. Então, quando nós buscamos fazer o nosso melhor, nós temos a esperança de uma vida futura melhor. E isso nos ajuda a combater as nossas más tendências. Os espíritos que realmente estão empenhados em crescer, em se melhorar, sabem que o único caminho para uma vida melhor é através das boas atitudes, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Então, nós devemos pedir que os bons espíritos nos ajudem a plantar boas sementes para que tenhamos esperança quando chegar o momento de nós deixarmos a Terra e formos para a espiritualidade. Devemos pedir aos espíritos que nos ajudem a fazer uma boa plantação para que a nossa colheita seja boa. Nós devemos orar a Deus para que Ele nos fortaleça nas nossas boas escolhas, nas nossas boas atitudes, e que principalmente nos ajude e nos fortaleça para que a gente tome melhores atitudes, para que a gente realize boas coisas e que a gente consiga atingir os nossos bons propósitos. Vamos pedir a Deus então, nessa reflexão de hoje sobre a lei de causa e efeito, que Ele então nos fortaleça nesse propósito de nos renovarmos, de lembrarmos então que as nossas qualidades morais é que são o caminho para a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira vida. E que Deus então nos ajude nesse propósito. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.